Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Governo do Rio de Janeiro pretende vender o Maracanã para pagar dívidas do Estado. Torcida em choque. A notícia que saiu ontem pode mudar tudo no Flamengo. Flamengo paga valor milionário e acerta a contratação de jogador. Flamengo vira o jogo e mantém invencibilidade no basquete NBB. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O zagueiro Cleiton, de 22 anos, assinou um pré-contrato com o Wolfsburg da Alemanha e vai chegar ao clube sem custos a partir de janeiro de 2026. Pois é, ele vai assinar com o clube alemão por 4 anos e meio e no Flamengo ele tem contrato somente até dezembro. A informação foi dada inicialmente pelo jornal alemão Kicker e foi confirmada pelo portal ge.com. O Cleiton não chegou a um acordo para a renovação do seu contrato com o Flamengo e já tinha comunicado à diretoria do clube que não ficaria. No início do ano, o clube demonstrou o interesse em estender o vínculo, mas as conversas não avançaram, infelizmente. Ele está no profissional desde 2024 e nessa temporada ele disputou 7 jogos, sendo 5 no Campeonato Carioca e 2 no Campeonato Brasileiro. Canhoto, Cleiton nasceu em Taperoá, na Bahia, e chamou a atenção do scout do Flamengo na Copinha São Paulo de 2020, quando ele defendeu o Canaã, time de um projeto social do interior baiano. O Flamengo adquiriu 60% dos direitos econômicos no ano seguinte e em dezembro ele vai sair de graça. O Flamengo venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento nesse início de temporada no Novo Basquete Brasil, o NBB. Jogando no Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, venceu o Fortaleza Basquete Cearense por 102-73, alcançando a sua terceira vitória consecutiva na competição. O time da técnica Jelena Todorovic perdeu a invencibilidade na temporada depois de vencer o Vasco e o Botafogo nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Com 22 pontos feitos, Bust, do Flamengo, foi o cestinha da noite. Alexei, 18 pontos, Shaq Johnson, 15 pontos e Negrete, 13 pontos, foram outros destaques do rubro-negro. O quinteto que entrou em quadra do Flamengo foi Alexei, Negrete, Shaq Johnson, Cummins e Wesley. Depois entraram Bust, Jonathan Luz, Daniel, Dória, Caio e Manel. Técnico foi Sérgio Hernandes. Essa aqui é uma notícia muito boa para nós. Aí, o poderoso Palmeiras, invicto na competição até ontem, foi literalmente atropelado pela LDU em Quito, no Equador, no primeiro tempo. Perdeu por 3-0 e se complicou na Libertadores, porque no jogo da volta, no Allianz Parque, vai ter que ganhar dos equatorianos por uma diferença de 4 gols para se classificar ou de 3 para levar o jogo para os pênaltis. Missão muito difícil para o português marrento Abel Ferreira, E um duro golpe para a tia Leila, que deve estar mais atordoada que barata quando toma um jato de inseticida. Com a chinelada de ontem, o seu time ficou mal na competição. Senhor, me perdoa porque eu sequei demais o porco ontem. Eu sei que isso não é bom, mas me perdoa, por favor. Em decisão que gerou surpresa, o complexo do Maracanã foi incluído em uma lista de bens públicos que o governo do estado do Rio de Janeiro pretende vender. Olha aí. A medida faz parte do projeto de lei complementar 4025, que trata da alienação de imóveis estaduais e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Alerj. A inclusão do estádio, mais simbólico do futebol brasileiro, veio junto de outras mudanças no texto original. Segundo a coluna do jornalista Anselmo Góes, as emendas aprovadas pela CCJ retiraram 16 dos 48 imóveis inicialmente listados e adicionaram outros 30, entre eles o Complexo do Maracanã e a Aldeia Maracanã.
O relatório que embasou a decisão foi elaborado por um grupo de trabalho liderado pelo deputado Alexandre Knoploch, do PL. Por outro lado, alguns imóveis considerados de uso público foram retirados dessa lista, como o Complexo Caio Martins e a Escola de Música Vila Lobos. Com as alterações, o parecer final passa a contar com 62 imóveis, 14 a mais que o projeto original. Com as alterações, o parecer final passa a contar com 62 imóveis, 14 a mais do que o projeto inicial. Vale ressaltar que em setembro de 2024, a dupla Fla-Flu assinou um contrato de licitação do Maracanã, válido por 20 anos. E com isso, o estádio do Maracanã é gerido em uma sociedade entre os clubes, dividida em 65 para o mais querido e 35 para o tricolor. Em caso de uma possível venda do Maracanã, há expectativa sobre um possível interesse da dupla Fla-Flu numa aquisição. Olha aí, o que a gente faz com o nosso terreno lá? O Flamengo acertou a contratação do zagueiro Paulo César, de 16 anos, promessa do Sub-17 do América Mineiro, que também era cobiçado por outros clubes do Brasil e até da Europa. Para ter o zagueiro, o Flamengo vai pagar cerca de R$2 milhões por 70% dos direitos econômicos. A informação é da Rádio Mineira Itatiaia. Paulo César, que tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-15, chega ao Flamengo para ser reforço nessa reta final da temporada. O rubro-negro, inclusive, segue disputando os jogos válidos pelo Campeonato Carioca Sub-17. Na categoria, o Flamengo conta com uma joia sensacional, que é o Rian Roberto. Mesmo com apenas 17 anos, ele é observado de perto pelo Felipe Luiz e já ganhou até oportunidades para treinar junto ao elenco principal do Mengão. Por fim, o Cria também figura em algumas partidas com o Sub-20. Joga muito esse menino Rian Roberto. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo, porque isso aí também é muito importante para o nosso crescimento. Valeu, muito obrigado. A CBF informou que o juiz da partida desse sábado entre Flamengo e Fortaleza vai ser David Oliveira Lacerda, que é conhecido por sua atuação em jogos do Flamengo, sendo o quinto árbitro com a maior média de tempo parado nas partidas do clube no Brasileirão. A sua média de bola rolando varia entre 50 a 55 minutos por jogo, com 10 a 20 minutos de paralisação. A equipe completa de arbitragem vai ser confirmada pela CBF posteriormente. A péssima notícia para o Flamengo é que o Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória do Flamengo em cima do Racing, está com uma imobilização até acima do cotovelo e está fora, infelizmente, da partida de volta contra o Racing na próxima quarta-feira na Argentina. Não há como definir o tempo exato da sua recuperação, porque há a necessidade de monitorar a evolução da calcificação do osso. A imobilização do atacante foi feita para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada calcificação do osso. O Flamengo vai avaliar dia a dia o quadro, mas já sabe que o jogador vai desfalcar a equipe em algumas partidas importantes. O laudo médico apontou uma fratura sem desvio da ulna, que é o maior osso do local. É considerado uma fratura alinhada, pois não há espaço entre os ossos fraturados. A recuperação é tratada com cautela, pois há o risco de evoluir para uma fratura desconexa e, eventualmente, a necessidade seria de uma cirurgia. Optando pelo tratamento sem intervenção cirúrgica, é preciso imobilizar o braço com uma órtese, que é uma espécie de tala para o braço, E a partir disso é feito um acompanhamento para a consolidação da fratura. Exames de radiografia são feitos para monitorar a lesão. Caso não evolua, a cirurgia é indicada para recolocar os ossos no lugar.
A lesão não é considerada simples por ser um local de bastante mobilidade. Sem cirurgia, estima-se que a recuperação do Pedro completa aconteça em pelo menos 6 semanas de imobilização. Colocar o Pedro em campo é considerado um movimento muito arriscado, pois há a possibilidade dele piorar com a sua fratura, né? E ele é um atacante que usa muito o braço em seu estilo de jogo, principalmente para fazer a proteção da bola e o pivô. Enquanto ele estiver imobilizado, ele vai seguir apenas fazendo trabalhos específicos com a preparação física. No Ninho do Urubu, a decisão de momento é não colocá-lo em campo imobilizado. Os próximos passos vão ser decididos na avaliação do dia a dia da evolução da sua lesão. Além disso, a FIFA limita a questão de proteção para os jogadores que estão em campo, porque determinadas proteções podem ser consideradas como armas no jogo. No caso do Pedro, como a utilização de faixas não reduzir o impacto do possível contato com outros jogadores, a solução vai ser mesmo uma proteção confeccionada a partir do polipropileno e adaptada para o local fraturado no braço. Para não correr risco de ter problemas com a proteção e ter o jogador vetado de entrar em campo, o clube deve informar com antecedência a Conmebol ou a entidade organizadora da competição sobre qual material e o modelo de proteção que vai ser usado, sendo aprovado previamente e apenas checado pela arbitragem em campo momentos antes do começo da partida. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de hypar o vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!